Corpo seco. Você já ouviu falar nessa lenda do corpo seco que existe pelo Brasil e pelo mundo e mexe com a imaginação das pessoas? Como surgiu isso no Brasil e as ramificações que existem do corpo seco dentro do nosso país? Tudo isso a gente vai ver hoje aqui no podcast Conectados S.A. Você é o nosso convidado. Mais mistério para você. Salve família, começando mais uma vez o nosso programa. Eu sou Ari de Jesus, vou ficar com você durante um tempo aí, como eu falo sempre, né? Trazendo informação, entretenimento, curiosidade, mistério e suspense aqui no podcast Conectados S.A. Entrem, sentem, fiquem à vontade, porque o nosso programa está apenas começando. Igual o Sander falou agora, a gente vai falar de uma lenda urbana, que não é tão urbana não, que veio lá de fora, acho que veio lá de fora também, né? E trouxeram aqui para o Brasil sobre o corpo seco. Muita gente já ouviu falar no corpo seco, inclusive a minha família falava muito do corpo seco, e a gente vai conversar hoje sobre essa lenda muito misteriosa, né, Sander? Exatamente. Olá, Ari, tudo bem? Tudo jóia, Sander. Passou a semana? Otimamente bem. Tranquilo. Como vocês estão? Um grande abraço para todos vocês que estão nos assistindo neste momento. Para os nossos inscritos, aquele abraço. Aqui é Sander William. Ficaremos juntos mais ou menos durante uma hora e trazendo muita informação com uma pitada de mistério para você. Exato, né? E antes de começarmos, eu só queria falar para você que tudo que a gente fala aqui no programa, a gente traz, como diz, tá tudo na internet, só você pesquisar, fonte maior, tá tudo na internet, a gente não deixa nada às escuras. E é lógico, a gente sabe que existem pessoas que têm várias religiões, vários credos, acreditam em muitas coisas, cada uma diferente da outra. E o que a gente traz aqui é só um pouco de informação de lendas, suspenses e mistérios que nem a gente sabe se realmente são verdade. Então isso não quer dizer que você deva acreditar em tudo que a gente fala ou tudo que falam, não só aqui no podcast, mas em outros programas. Então fica a seu critério, só para avisar que as fontes estão ali, é só você pesquisar, tá bom? Fonte segura. Fonte segura, exatamente. A gente não é bobo de estar falando tudo aqui da cabeça para fora, né? Então, né? Um grande abraço para vocês. Vamos iniciar o nosso podcast no dia de hoje. Hoje um tema bem interessante, ali. Muito interessante, né? Um tema interessante por quê? Porque ele mexe realmente com a imaginação das pessoas por onde é ouvida essa lenda. Claro. Então, assim, corpo seco. Você já ouviu falar sobre essa lenda do corpo seco? Às vezes você ouve apenas o nome, como que foi, iniciou realmente isso aí, você às vezes não vai tão a fundo para tentar descobrir de onde surgiu essa lenda. Por isso que nós estamos aqui hoje para tentar trazer essa informação para você. Você sabia que o corpo seco ele tem várias ramificações no Brasil? Ah, sim, exatamente. Ele não é apenas uma lenda, o início de uma lenda ali, uma única lenda que existiu. Mas é ramificado, às vezes num estado é um tipo de lenda, surgiu de uma forma, em outro estado é outra forma, no sul uma coisa, no norte, no nordeste outra coisa, assim. Tem uma variação, né? Isso, exatamente. Mas é igual no sul, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, se não me engano, a ramificação que existe dessa lenda é que seria um jovem que pegou uma doença e acabou ficando internado vários meses, e aí acabou ficando com o corpo seco realmente. E ele não obedecia aos seus pais. Era malvado com os seus pais. Eu ouvi falar isso aí, cara. Eu ouvi falar. Tudo isso era malvado com os seus pais. E um jeito de ser castigado, segundo essa lenda, seria isso. Adquiriu essa doença e acabou tendo o seu corpo assim seco, ficando cadavérico realmente. E essa foi a maldição que teve. No norte do Brasil também, outro tipo de ramificação que existe dessa lenda. Lá conta-se muito também de um homem que também era mau para os seus pais e tal e tal. Em outro lugar também do Brasil, sudeste, o centro-oeste, foi de um homem também que acabou assassinando ali sua mãe e o seu pai.
e acabou tendo essa maldição também. Essa é muito sangrenta, Isso. essa lenda que o Sander acabou de falar. Então, são várias e várias ramificações. E tem a mais forte que existe hoje no Brasil, que essa a gente vai focar bastante aí, que daqui a pouco a gente conta, que é a que está ali no estado de São Paulo. Entre o estado de São Paulo e Paraná, ali no Vale do Ribeira. Exato, né? É essa que a gente vai tentar mostrar mais a fundo aí para você. Mas tudo para você ver ali, tudo tem a parte assim, a pessoa ser ruim para os seus pais. Exato. Ser malvado com seus pais. Ser cruel com seus pais. E a maldição que era jogada ali, colocada nas pessoas, dessas pessoas, determinadas pessoas, seria ali essa maldição do corpo seco. É interessante. Caramba, essa maldição eu tava vendo, a mais cruel, né, que o Sander vai explorar daqui a pouco, né? Tem até o nome da pessoa, né? E se eu não me engano, até tem uma ramificação fora do Brasil, ali perto de Portugal, ali, que acabou trazendo aqui pra cá, né? Assassinatos até de criança, né? Afundados em barco, pessoa que maltratava extremamente a mãe e o pai, né? Então, é muito triste. Então, não saia daí, não pisca, nem pisca, senão você vai perder alguns milésimos de segundo. Você não vai querer perder, como diz, nada desta lenda aí que a gente vai explorar daqui a pouco, né, Sander? E você que comentou o vídeo também do Encourado, a gente fez domingo passado. Nós vamos ler todos os comentários aqui junto com vocês. Talvez a gente leia seu nome. Se você comentou, com certeza a gente vai ler o seu nome aqui também. Exato. E antes do Sander começar a falar da lenda, eu queria agradecer a todo o pessoal que está se inscrevendo no canal. E eu queria agradecer, está tendo comentários em vários vídeos nossos ali, né? Falando muito bem do programa, pô, a gente só agradece, né, Sander? A gente, como diz, acho que a gente está fazendo, como diz, o trabalho certo, né? A gente recebendo vários comentários de vários estados aí elogiando o programa. Elogiando o Sander, falando bem da gente, né? Elogiando, como diz o Ari aqui, né? A gente fica, como diz, agradecido mesmo e acho que a gente está fazendo o trabalho certo, né, Sander? Exatamente. Estamos no caminho. Estamos no caminho, com certeza. Então a história principal, realmente assim, a mais forte que existe no Brasil hoje, do corpo seco, claro, na sua região deve ter uma lenda. Uma história que iniciou-se no sul, no norte do Brasil, centro-oeste, sudeste, centro-oeste e tal. Mas a mais forte realmente que existe no Brasil, se você for procurar na internet algum outro tipo de pesquisa, essa que vai surgir por primeiro ali. Essa que aconteceu ali no Vale do Ribeira, entre São Paulo e Paraná. Paraná, né? Exatamente. Acho que é na divisão ali, né? No sul de São Paulo e ali no leste do Paraná. Leste do Paraná, ali, exatamente. lá em cima, lá na fronteira. Esse Vale do Ribeira tem muita história. Antigamente, parte de extração de ouro. Isso. Então, a mineração ali e tal, a parte de ouro, né? E surgiu essa lenda lá. Como surgiu essa lenda? Seria um homem que trabalhava no garimpo de extração de ouro. E ele começou a trabalhar, começou ali, um funcionário normal, e ele tinha a ganância pelo ouro, uma ganância forte pelo ouro. E ele foi trabalhando, achando ouro, trabalhando, de repente ele começou a entrar aquilo mais ainda na cabeça dele, que ele tinha que ficar rico. Ele ia ser dono daquele lugar. E ele começou a tentar. A ganância era uma pessoa... Começou a tornar-se uma pessoa muito cruel e traiçoeira com seus próprios amigos do garimpo. Caramba, imagine. Então as pessoas que realmente ajudavam ele, ele fazia de bonzinho para que as pessoas ajudassem ele a achar mais ouro. E ele começou a pisar em cima dessas pessoas, passar perna nas pessoas, nos seus próprios companheiros ali. E ele começou a adquirir ouro, ele começou a se afastar dos demais. Ele achou que não precisava trabalhar para alguém, ele queria trabalhar para si próprio. E ele conseguiu essa parte. Começou a trabalhar para ele mesmo na ganância de ouro. Começou a contratar pessoas para ele e tal. E o sonho dele era ser rico, ser milionário. E tanto ele conseguiu, aos pouquinhos foi indo e conseguiu muito dinheiro.
O nome dele era... Eu não vou lembrar o nome dele agora. Miguel Antônio, se não me engano. Miguel Antônio, do homem. exatamente. Por isso que eu falo, essa lenda tem até o nome da pessoa. Miguel Antônio, o nome do homem. E ele conseguiu ficar rico, cada vez mais, adquirindo mais dinheiro, mais ouro ali e tal. E a primeira aquisição dele foi uma fazenda, ali naquela região. Fazenda grande que ele conseguiu comprar. Será que existe essa fazenda até hoje? Eu acho que deve existir. Possivelmente, né? Sim, né? Ou pelo menos o terreno ali, alguma coisa. Deve existir, sim, com certeza. E claro, essa história foi lá do tempo que veio o povo português, os africanos aqui pro Brasil e tal, né? E aí tinha a parte da escravidão, lá dos negros e tal, né? E ele começou a comprar os negros para trabalhar na sua fazenda. E aí começou tudo, deu esse início a tudo. Só que era um homem muito cruel, realmente. A ganância pelo ouro, pelo dinheiro, falava mais alto que tudo. E ele começou a adquirir mais bens, mais fazendas, mais casas em volta e tal. E de repente começou a guardar, querer apenas guardar o dinheiro, guardar o ouro que era extraído daquela região. E era muito cruel. Se ele achasse que alguma pessoa estava querendo passar a perna nele ou roubar uma única pepita de ouro, por exemplo, ele era muito cruel com a pessoa. Amarrava e era chicoteado. Era, assim, torturado. Caramba, imagine, né? Se ele soubesse que algum amigo dele estava ali visitando ele, mas com algum interesse em ganhar algum benefício, ganhar algum dinheiro dele, emprestar alguma coisa e depois não pagar, ele ia torturar a pessoa da mesma forma. Tudo pela ganância do dinheiro. Tudo pela ganância do ouro. Ele não queria perder nada. Não queria perder nada. E aí, ele foi, né? Acabou matando vários e vários escravos, torturando devido às torturas que fazia. Tanto que se fosse hoje, com certeza, o crime dele seria gigantesco. Que ele cometeu contra não só as pessoas, mas a humanidade. Não sairia da cadeia. Não. Aqui não tem pena de morte aqui no Brasil, mas ele, acho que é difícil sair da cadeia, né? Então ele seria uma pessoa muito cruel, realmente. Passava por cima de onde necessitasse para alcançar ali o objetivo dele, que era dinheiro, ouro, ficar rico, mais rico ainda. Então ele continuou fazendo tudo isso, essas atrocidades com os seus empregados, né? Com as pessoas que os ajudavam, que seriam mais o povo negro do tempo da escravidão e tal. E tem-se um número que, segundo ele foi atribuído a essa pessoa 300 mortes. Nossa. 300 mortes de pessoas seria atribuída a ele. Então ele conseguiu, né, ficar cada vez mais rico e tal. Tem essa história que o Ari comentou, que não foi realmente provada se aconteceu ou não, mas ele não conseguia mais guardar o dinheiro dentro da sua própria fazenda. Ele levava para outro lugar. Levava para outro lugar, né? Para enterrar o ouro em determinada região. E ele colocou, devido a tantas pessoas que ele sabia que não gostavam dele, e ele tinha medo que entregassem ele. Então ele colocou essas pessoas num barco, num mini navio, um pequeno navio ali, e colocou ouro, os sacos de ouro, para que as pessoas levassem para o outro lado do rio e o enterrassem, e deixassem demarcado para ele saber aonde estava. E o que aconteceu? Ele enganou as pessoas. Em vez de sacos de ouro, e colocou sacos de areia e mandou afundar o navio. Nossa. Era uma embarcação, né? Isso, é um barco, né? Mandou afundar o barco ali. E todas as pessoas morreram. Ixi, veja o tamanho da maldade desse cara, né? Maldade, tá? Cruel realmente. E aí,
tudo isso foi acontecendo, né? Ele foi ficando mais velho e continuando a curiosidade dele. Tem-se também informação que ele teria assassinado a sua própria mãe. Diz que ele batia muito na mãe dele, né? Isso, batia muito na mãe dele. Tinha apenas a mãe, ele acabou matando a sua própria mãe. Por isso também é que as outras lendas, as outras ramificações seriam de pessoas que fariam mal para os seus pais, né? Seriam cruéis para os seus pais. Tudo isso devido à ramificação dessa história central que a gente está contando hoje, né? Exato. Que aconteceu, repito novamente, entre São Paulo e Paraná, ali no Vale do Ribeira, ali. Então, tem-se essa especulação que ele teria matado a sua própria mãe, porque ela acabou falando para ele que tentou dar alguns conselhos para ele, e ele realmente não acatou isso aí. Falou que ela estava no meio do caminho dele, e ele ia eliminar ela de qualquer forma. E assim ele fez. E Ele assim acabou ele matando fez. a própria mãe, Exatamente. imagina isso. Então, e foi passando o tempo, foi matando mais pessoas, torturando as pessoas, tudo pela ganância do dinheiro, do ouro. Dizem que ele viveu até os 115 anos. 115 anos. E ainda viveu bastante, né? Viveu bastante, devido à sua mesquinharia, à sua avareza. Ele conseguiu viver bem ali. Diz que mais ou menos 115 anos. E ele ficou, né? Diz que não tinha seus próprios filhos, ele tinha família, ele tinha mulher, tinha filhos. Abandonaram ele. Diz que antes de abandonar ele achou que eles iam embora e poderiam voltar para tentar pegar o ouro, o dinheiro dele. Ele tentou matá-los também. Nossa, os filhos. Isso. Os filhos e a esposa. Tentou matá-los e eles nunca mais voltaram. Abandonaram ele. O que o dinheiro é capaz de fazer com uma pessoa, né? Isso, exatamente. Não está muito longe de hoje também. A gente assiste cada notícia, às vezes, na TV, que é impressionante, né? Isso. Então a esposa foi embora e os filhos foram embora. E abandonaram ele lá com os empregados na fazenda e tal. E ele teria vivido até os 115 anos, mas diz que ele morreu de uma... problema que aconteceu na sua pele. Uma infecção de pele. Alguma coisa assim que aconteceu na sua pele. E acho que aí começa o sobrenatural. Exatamente. Né? Então assim, ele começou ali com os problemas de pele e ficou muito magro quando morreu. Muito magro. Ficou seco realmente ali quando morreu. E seria uma maldição que adquiriu com o tempo devido a ter torturado, chicoteado tantas pessoas, estragando, né, machucando a pele das pessoas devido aos chicotes. Então ele teria pagando por aquilo. Pagando pela doença que ele está tendo ali. Poderia ser uma lepra? Poderia, né? Na época, né? Pode na época. Né? Na época ali e tal. E ele acabou morrendo. E também não tinha muitas condições também na época, né? Acho. Não, acho que a parte de medicina, saúde, assim, medicina já era mais... Não era tanto escassa hoje. Um pouco, né? Talvez. Então ele acabou falecendo com 115 anos, segundo a história, né? E aí que começa todo o sobrenatural. Essa é a divisão. Ele teria morrido, teria sido enterrado. A sua esposa, que havia ido embora do passado e era bem mais jovem que ele, acabou voltando quando soube que ele morreu. Para ver, né, tal, ver ali o que tinha acontecido e tal. Teria ido ao velório dele. E fecharam, parece que a casa ali, e deixaram o caixão fechado para no outro dia as pessoas, porque ele não tinha tanto conhecido, não tinha amigo nenhum, a esposa chegou pela manhã seguinte e foi ver lá, não tinha ninguém no caixão. Oxi. O caixão já era, tava o caixão lá, mas ele não estava mais lá. E aí que inicia tudo. Seria um homem que teve a alma rejeitada tanto por Deus
quanto pelo diabo. Caramba, imagine. Nenhum quis, porque a maldade foi tanta, né? Tão grande a crueldade que ele teve, a maldade que existiu, o sangue inocente que passou pelas mãos dele, que nem Deus e nem o diabo quis ele. Ele chegou no inferno, o diabo expulsou ele de lá. Que lá não era, ele não queria uma alma, uma pessoa como aquela. Imagine só, né? E Deus também não o perdoou, e sem chance. Realmente não vai perdoar uma pessoa que realmente não pediu perdão, ele teve seu coração aberto realmente ali ao perdão. Então não foi aceito nem pelo céu e nem pelo inferno. Caramba, olha só. E a maldição que existiu nele é que ele seria uma alma que ficaria vagando pela terra. E foi isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu. Ele ficou, e acho que ele fica vagando até hoje, né? Fica vagando até hoje. Dizem que também ele sumiu. Depois acharam que os próprios escravos ali da fazenda teriam consumido com o corpo dele, para garantir realmente que ele não voltasse mais. De tão cruel era o cara. Entendeu, né? Então, olha, é incrível, uma história realmente incrível. Outros dizem que o corpo sumiu para que os seus empregados fizessem um ritual para ele, para a alma dele. Um ritual para que ele não tivesse mais paz depois de morto. Talvez tenha dado certo, essa maldição, esse ritual deles, que acabou escravizando ele a ficar vagando pela terra. Chamam ele até de um zumbi, né? Ficou muito zumbi. Parecido com um zumbi. Exatamente. Né? Então ele não teria mais paz, não teria sossego. Não apenas a alma, mas de corpo e alma. Seria uma tradição, um ritual que os seus escravos fizeram, né, pedindo isso, esse ritual. E teriam conseguido. Imagina só. Então, a maldição dele era ficar vagando pela terra. Diz que se ele fosse enterrado, a terra cuspia o corpo dele. Né, porque nem a terra queria o corpo dele. Né? Não. Alguns dizem que ele foi levado o corpo até para África, lá para fazer algumas coisas lá, e acabou transformando ele num morto-vivo, né? E chamou ele de zumbi, né? Mas isso também dizem, né? Também dizem que foi levado para África e tal. Teria lá teria sido feito esse ritual. Outros dizem que esse ritual foi feito aqui no Brasil mesmo. Mas para ele não ter sossego, de tão a raiva que eles tinham dele. Por ser tão cruel. E uma audição que eles queriam nesse ritual era que ele não tivesse mais paz. Nem tanto o corpo quanto a alma. Pelo jeito funcionou. Funcionou. Então se você tentasse enterrar ele, colocar o colchão dele, colocar ele no caixão, enterrar ele, a própria terra cuspiria ele para fora. De novo. Não conseguiria ficar ali enterrado onde quer que fosse. Dizem que se ele fosse enterrado num cemitério onde foi abençoado por um padre ou por um frei lá na época, assim, aí sim conseguiria. Ficaria ali. Mas como naquela época não existia, ainda mais ele ainda, que tinha essa fama de crueldade, realmente não tinha possibilidade alguma. Ele me faz lembrar a história dele do Vlad Trapp, né? Vlad Tepes o Drácula? Do Drácula. O cara também é sanguinário. Bem parecido, né? Bem parecido. O cara é um empalador, né? Não é o mesmo, né? Só que, como diz, a loucura que faz na cabeça da pessoa. Exatamente. O poder. A ganância pelo poder. O do Vlad Tepes era a ganância pelo poder. Ele queria ser o mais conhecido general lá que existiu naquela época, na Romênia, né? Inclusive, nós temos 4 vídeos aqui sobre vampiros. Inclusive, a gente fez praticamente um documentário, somente a vida
do Drácula, né? É. E esse aí não, esse aí, o Miguel Antônio, né? Miguel Que a gente Antônio. falou ali, ele tinha ganância pelo dinheiro, por queria ser rico, Você milionário. achou alguma coisa? Se ele era português? De Portugal? Da Espanha? Não, ele era brasileiro. Brasileiro. A princípio seria brasileiro, que estaria trabalhando junto no garimpo. No garimpo, né? E aos pouquinhos ele foi indo, subindo. passando a perna em um, passando a perna em outro, colocando realmente em prática o seu plano de ficar rico, de ganhar dinheiro em cima dos outros, trair os seus próprios amigos e tal ali. Pode ser que tenha vindo de Portugal. Pode. Mas não temos essa informação. Mas a princípio seria realmente brasileiro ali, né? Então é interessante, cara, essa história. E aí é mais interessante que nem Deus e nem o diabo quis realmente a alma dele. E se você for pesquisar mesmo na rede, você encontra isso aí, que realmente nenhum dos lados queria, né? Nem o bem, nem o mal. E a maldição que eles fizeram para que ele não tivesse paz depois que morresse. Diz que ficou um cadáver, realmente, assim, bem cadavérico, seco, corpo feio. Diz que nem as pessoas conseguiam olhar muito tempo para ele, devido assim às feridas no corpo seco, cadavérico realmente ali. Diz que é um zumbi realmente que você não conseguia nem olhar, que te daria embrulho no estômago, realmente te daria uma sensação ruim só de você olhar para o corpo dele. E foi isso que acabou acontecendo, ele acabou ficando com essa maldição de vagar pela terra dessa forma. Eternamente. Então até hoje, né? Até hoje praticamente ele está por aí. Se você for pesquisar algumas coisas na internet sobre o corpo seco, você encontra até relatos, né, de pessoas que talvez tenham na vida real, né? Na vida real. Tem uma na Minas Gerais, se não me engano. Parece que é Minas Gerais, cara. Se eu tiver errado, me corrijam. Tem lá Serra do Corpo Seco. Nossa, é? Tem lá, tem. Terra do Corpo Seco. Serra do Corpo Seco, lá em Minas Gerais. Não lembro realmente qual cidade que era e tal. Mas dizem que se você passar pelaquela serra, fazer uma trilha, alguma coisa ali e tal, você ouve gritos durante a noite. Eu vi alguns comentários sobre isso. Eu só não lembro se é nesse local mesmo. Até se você estiver ouvindo e é desse local, desse lugar e quiser comentar aí, pode comentar, tá? Você ouviria gritos durante a noite ali. Gritos fortes de um homem gritando. Dizem que seria o corpo seco. Imagine só. Também aqui no Paraná tem uma história também do corpo seco. Também tem, sabia não? Não é aqui em Ponta Grossa? Né? Não. É no norte do Paraná, que eu não lembro qual que é a cidade, cara. Altamira, Itamira, uma coisa assim o nome da cidade. Não estou lembrado realmente o nome. Mas seria um imigrante, se não me engano, um alemão, que fez uma promessa a Nossa Senhora Aparecida, que ele queria ficar também rico ali. Também era pobre e tal, queria ficar rico e fez uma promessa de ir a pé até lá, uma atriz lá em São Paulo, lá na Nossa Senhora Aparecida. Aparecida do Norte, exatamente. Ele iria a pé. Se ele conseguisse obter o que ele queria, que era ficar rico e tal, ele iria a pé do Paraná, do norte do Paraná até lá em São Paulo, na Aparecida do Norte. E ele conseguiu, né, aos pouquinhos, conseguiu ficar rico. E ele quis passar a perna também, até no trato que ele tinha feito com Nossa Senhora Aparecida. Olha, imagina. Que em vez dele ir a pé, ele falou, eu vou, que a pé nada. Eu vou de carro. Com meu carro novo. Para mostrar realmente que eu consegui aquilo. E foi de carro. Diz que no meio lá do caminho para chegar em Aparecida do Norte, acabou sofrendo um acidente fatal e acabou morrendo.
E Nossa. também teria ficado como corpo seco, devido a ele ter feito essa promessa e ter querido passar a perna em Nossa Senhora. Então, uma história aqui do Paraná. Olha só. Essa aí. Caramba. E segundo histórias, onde ele sofreu acidente, indo aqui do norte do Paraná até lá, Aparecido do Norte, nesse determinado local onde ele sofreu acidente, seria mal assombrado. Olha só. Ouviria-se gritos também durante a noite. Já ouviu falar nisso? Rapaz, cada história, hein? Puxa. Caramba, né? E outras ramificações pelo Brasil, tudo leva a essa parte de crueldade com os seus próprios pais. Então ali, agora a gente falou Rio Grande do Sul, né, seria esse rapaz que adquiriu uma doença também, ficou com um corpo seco e também era ruim, malvado, cruel com seus pais. Aqui no Paraná tem histórias, né, do corpo seco. Aqui em Ponta Grossa, né? Tem várias tem histórias. Ponta Grossa aí sobre o corpo. Antigamente, né, quando o meu falecido pai e os vizinhos que a gente morava perto, a gente saía muito para pescar e acampar. E tinha-se a lenda de que era para tomar cuidado com o corpo seco, né? Isso minha mãe falava muito, inclusive da minha família. Cuidado com o corpo seco, cuidado com o corpo seco, né? E hoje a gente pesquisa na internet e a gente vê que não era só o que estava do lado da gente. Várias regiões do Brasil têm a lenda do corpo seco, né, Sander? Isso, exatamente. Qual é essa lenda que a gente contou aqui lá do Miguel Antônio, lá em São Paulo? Diz que para ele poder sobreviver tipo assim, ele já é um ser morto realmente, mas para ele conseguir ficar vagando pela terra, pelo local onde ele estava, ele teria que conseguir a energia vital de algumas coisas, e ele conseguia a energia vital das árvores, das plantas. Também. Das árvores, das plantas. Em outros locais, diz que o corpo seco precisa da energia vital das pessoas. Isso. Que se encosta a pessoa, pega uma vítima ali e acaba tirando toda a força vital dela. Adquirindo a vida dela. Imagina? Para ele. Imagina só, né? É meio que um vampiro virado num zumbi, né? Uma coisa meio... Não deve ser muito agradável encontrar uma pessoa assim, né? Isso, em outros locais ele é chamado como vampiro. Um vampiro, exatamente. Como unhudo. Unhudo, exato. Outros tipos, outras frases, palavras que existem ali, né? Exato. Naquela determinada região. Mas assim, essa que é essa central realmente, essa história que a gente está contando aqui, é a principal com relação ali ao corpo seco. Exato. Então, algo assim realmente incrível, cara. Diz que as pessoas embrulhava o estômago das pessoas. Quando diz que ele apareceu pela primeira vez para as pessoas, lá onde ele morava, diz que todo mundo saiu correndo. Ô, louco. Correndo, diz que algumas pessoas vomitavam Do livre. só de ver o corpo dele daquela forma. Eu também acho que pelo que falam, né? Eu também não ia me sentir muito bem, né? Isso. Diz que você não conseguia olhar por alguns segundos a mais assim para ele. Diz que embrulhava o teu estômago, você vomitava ali. Ô, louco. De tão feio era o corpo dele. É a mistura de um zumbi com Fred Krueger, mais ou menos, né? E algo sobrenatural, né? Sobrenatural, que estaria ali, já era algo morto, mas estava andando por ali devido a uma maldição que adquiriu. E rituais que foram feitos para ele, para que ele ficasse dessa forma. Que ele pagasse tudo o que ele fez na terra e não teria paz, ficaria vagando eternamente, tanto corpo e alma. Imagina só, né? Então, lá no Ceará, se não me engano, é a história de um menino que também era cruel para os seus pais e tal, ali também se tornou depois o corpo seco. Tem várias ramificações aí, né? Várias ramificações pelo Brasil inteiro. Se você conhece alguma história do corpo seco aí na sua região, no seu estado, escreve pra gente aí, conta, para que a gente possa ali na próxima semana, junto aqui com vocês. Que hoje a gente vai ler sobre os comentários lá, do Encourado. Do Encourado. E na próxima semana a gente lê os comentários, o Sander vai ler os comentários
desse vídeo que a gente está fazendo sobre o corpo seco, né? Eu acho que vai surgir bastante, hein? Também, eu acho que talvez apareça alguns aí bem diferentes do que a gente conhece, né? Você que mora no Ceará, Minas Gerais, São Paulo, você que ouviu essa história de São Paulo, você acha realmente que é verdade isso aí? Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, enfim, aonde quer que você esteja, você já ouviu uma história do corpo seco aí na sua região? Escreva pra gente aí, para que a gente possa ler junto aqui com vocês. Exato. Antes de continuar, eu só queria pedir para você comentar, curtir, compartilhar o nosso vídeo. Quando você faz isso, o YouTube considera que ele tem uma importância a mais e passa para mais pessoas. Então, faça o favor, se puder, curtir o nosso vídeo e comentar e compartilhar para outras pessoas. A gente fica alegre. E tem também o nosso clube de membros, né, Sander? Clube de membros, você que toque o seu coração para adquirir Exatamente. ou entrar no nosso clube de membros, fique à vontade. São preços bem pequenos lá para você participar com a gente lá do clube de membros aqui do Podcast Conectados S.A. Uma experiência sem igual para você. Exatamente, né? Cara, que história. Você acredita nessa história do corpo seco? Você acha que essa realmente que a gente contou aqui, que a gente foi mais a fundo nela, é verdade? Você acha que isso realmente é relevante? Pode existir uma história dessa forma aqui no Brasil? Ou você acha que pode ser que seja dessa forma, mas nem tão a fundo assim? O que você acha? O que você diz pra gente aí? Escreva nos comentários pra gente ler aqui. É impressionante, né? Não só nessas outras regiões aí para cima, ou aqui no sul, outros lugares, né? Aqui em Ponta Grossa eu tava lendo aqui também, é cheio, mas cheio de lendas, né? Já ouvi falar da lenda da loira do banheiro. Sabe aonde que aparece a loira do banheiro, Sander? Na Quaresma? Na Praça do Rosário, aqui em Ponta Grossa. Diz que depois da meia-noite, na Quaresma, aquele banheiro é público, né? Diz que tem que ter cuidado para entrar ali, que tem a loira do banheiro. Tem um outro local aqui em Ponta Grossa que aparece um padre enforcado. E eu estava vendo na internet, existem muitos, mas muitos mistérios mesmo aqui em Ponta Grossa. Aqui. Da criança que aparece lá na mansão da Vila Hilda, apareceu, né? E por incrível que pareça, diz que alguns até hoje conseguem ver. Isso é verdade, não sabemos, mas também Ponta Grossa também é recheada de mistérios, né, Sander? Tem essa da loira do banheiro é no Brasil, no mundo inteiro. Na verdade é no mundo inteiro, né, cara? É uma lenda urbana que pegou no mundo inteiro, né? Ela existe até nos Estados Unidos, né? Como Blonde Mary. Acho que é isso. Então, é a lenda do banheiro. Tem a noiva. Mulher de branco, a noiva. Noiva diz que se encontra aqui na estrada de Itaiacoca. Cara, esses dias... Vou te contar uma aqui. Esses dias eu fui... Lembra aquele dia que eu falei pra você que eu fui trabalhar à noite? Que eu fui trabalhar das 9h40 da noite, né, onde a gente trabalha, das 9h40 às 5 horas da manhã. Exato. Tinha um teste lá da parte de tecnologia e tal, e queriam que a gente participasse. Eu fui trabalhar nesse horário, das 9h40 da noite às 5 horas da manhã. Eu fui num sábado para domingo. O teste ia ser nesse tempo lá. Eu fui de carro. Depois, para voltar, cara, eu saí de lá, era 5h15 da manhã. Aqui em Carambeí. Uma cidade do lado aqui de Ponta Grossa. E você acredita? Sabe ali aquele posto Menegatti? Sim, claro. Sabe ali? Tem aquele posto de caminhão, e você vai mais pra frente, tem ali o restaurante, outro posto Menegatti. Nesse meio termo ali, nessa região. Você acredita que eu tava indo, cara, vindo embora, era 5h20 da manhã mais ou menos, tava indo embora, você acredita que tinha uma pessoa parada na beira da estrada, um homem, só de bermuda. E tipo, não sei o que levava ali, se era uma mochila preta no ombro, alguma coisa assim. Tava de chinelo de dedo. Mas uma coisa que eu estranhei, ele estava vindo na minha direção, eu estava indo e ele estava vindo.
Então a gente se encontrou meio de frente, assim. E a BR, 5h20 da manhã, vazia. E eu indo assim, a pessoa tava parada, cara. Assim. Não era um. Não estava com jeito de ser um andarilho ali. Ele tá andando. Tá andando. Se ele não tá andando, ele dá uma parada pra mexer na mochila, alguma coisa, e continua, né? Mas sabe aquela pessoa que fica parada? 5 horas da manhã? Olhando assim, olhando. Parada assim, olhando. Eu achei estranho aquilo. Pode ser que seja algo sobrenatural? Pode. Pode. Porque a pessoa ia estar caminhando, ou ia estar fazendo algum movimento por braço, mexendo na mochila, alguma coisa. Ele estava simplesmente parado assim. E ali é uma região que dá muito acidente, né? Inclusive, a semana passada... Dá bastante acidente, semana passada, ou a retrasada, morreu um pai e um filho ali de um carro que capotou. Inclusive, eu conheço as duas pessoas que morreram. Né? Pois é. Você conhecia eles? Conhecia, né? Então... morreu o pai e morreu na hora, né? Isso. E o filho morreu, acho que 2-3 dias depois no hospital. Ficou 3 dias na UTI, ele foi arrancado do carro. Era um Vectra, né? Isso, quase 8 metros de distância. Cara, foi bem naquela região ali mesmo. Bem isso mesmo. E o pai simplesmente morreu na hora. E o filho tinha 13 anos. Tinha 13 anos, né? Eu lembro dessa história, faz que umas 2 semanas atrás. E não é só esse acidente, não. Se você for pesquisar ali, dá acidente pra caramba naquele local, né? E isso que eu achei estranho, a pessoa tava ali, cara, parada. Tipo, sabe quando ela para pra olhar o carro? Parado assim, olhando assim. Não esboçou nenhum movimento, nada. Tava simplesmente parada. Eu achei estranho, eu passei assim. Sabe quando dá aquele arrepio em você assim? Eu passei com o meu carro, não olhei pra trás, nada. No retrovisor, nada. Fui embora. Interessante. Então, só queria pedir pra você de novo curtir e comentar nosso vídeo. A gente vai começar, o Sander vai começar ali os comentários agora do vídeo do Encourado. Encourado. Puxa, que história, hein? História. Encourado, rapaz. complicado. Quem seria o mais cruel, Encourado ou Corpo Seco? Corpo Seco, né? Corpo Seco fez isso em vida. Ele foi cruel em vida. O Encourado já é um ser morto, ser maligno. Uma entidade, né? Uma coisa nesse sentido. Que está fazendo as coisas, essas atrocidades com as pessoas, já é morto. Ele já está morto. Então, mas que história, hein? Puxa vida, cara. 2 histórias hoje, hein? A gente vai ler os comentários aqui do Encourado, que é uma história realmente incrível. Fora do comum, né? Fora do comum mesmo. Imagine você, um cara com roupa de couro, daí por isso vem o nome de Encourado. Roupa de couro preta, cheirando a sangue das suas vítimas. Cheirando carniça em até alguns momentos. E para um dos pontos, assim, para você saber realmente que ele está chegando na cidade, ele escolhe sempre povoados pequenos. Exatamente. Cidades pequenas. Não vai chegar numa capital, não vai chegar numa cidade com 400, 500 mil habitantes. Povoados pequenos ele escolhe para chegar. E para você saber se ele está chegando ou não, você começa a ver os cachorros, começa a uivar. Você sente assim coisas ruins. Os urubus e carcarás começam a sobrevoar aquela cidade. Verdade. Acho que por causa do cheiro. E o cheiro forte de carne. Carniça. Sangue. Interessante. Falando nisso, cara, esses dias passou. Se não me engano, foi num jornal que eu vi assistir na Record. Uma câmera de segurança. Os cachorros latindo. Eu escutava assim uma rua, bem calma, igual essa aqui. Bem calma assim a rua. Com asfalto, tudo. De repente os cachorros começaram a latir. Latindo. Só que não tinha nada na rua. De repente passou uma sombra preta assim. Ô, louco. Como a gente fala aqui em Ponta Grossa, sai azar, né? Imagine só. Filmado. Filmado. Ô, louco. A sombra preta e foi embora. Os cachorros parecem sentindo aquilo. E aí... Isso à noite? À noite. Ô, louco. Interessante, hein? Eu não...
Sei lá o que eu faria se eu visse uma coisa dessa. Tá louco, hein? Mas e essa história também do corpo seco? A gente falou que, vamos ler os comentários do Encorado, mas essa história do corpo seco, cara do céu. Eu já ouvi falar sobre corpo seco, mas não tinha ido a fundo ver, realmente saber o que era. O impressionante é que tem nome, tem idade, tem local. É muito cheio de Só não detalhe. tem um ano, né? Não tem um ano. Não tem um ano que foi dado o início dessa história, né? Essa história principal lá em São Paulo. Mas igual eu falei, tem outras histórias, outras ramificações dessa história do corpo seco por diversas partes do Brasil. Com certeza essa que a gente contou, às vezes nem sabia que existia. Exato. Porque você já está acostumado dessa história do corpo seco com a que existe na sua região, né? Mas, para você ver o quão assim é intrigante uma história como essa. Enquanto o Sander vai preparar aqui os comentários para ler sobre o comentário sobre o Encourado, que teve alguns comentários, né? Eu retorno, como diz, falo de novo, né? Que nós temos, como diz, uma audiência bem variada. Nós temos desde pessoas que são espíritas até evangélicos que assistem nosso canal. Pessoas evangélicas, católicas, budistas, protestantes. Nós temos pessoas também de outros países, lá da Espanha. Temos pessoas lá dos Estados Unidos. Temos pessoas até do Japão que estão seguindo a gente, né? Ou seja, são várias denominações. E hoje, até porque a gente vive num planeta que, tipo, você sair aqui em Ponta Grossa, em cada esquina tem uma placa religiosa, né? Então, a gente sabe que tem várias pessoas que seguem a gente e que falam do programa. A gente não fala para você, acredita em tudo que é falado, porque tá tudo na internet. A gente só interpreta o que a gente lê como fonte, tá certo? Se você abre também lá eu tenho aquele TikTok, né? TikTok é complicado. Daí a gente abre tantas coisas assim, que é o algoritmo busca, né? O algoritmo fica louco. Você começa a ver, ou repetir vídeo de algo sobrenatural, de alguma coisa de mistério, e o algoritmo vai começar a jogar mais coisas para você daquele tipo, né? Tem uma história do anticristo, cara. Tem várias coisas sobre o anticristo, cara. Que tá surgindo agora aí. Puxa vida, hein? Caramba. Eu não posso falar aqui, porque ficaria estranho. A gente, né, tem que provar alguma coisa. Mas, se você que ver esses vídeos por aí, com certeza logo vai aparecer algum vídeo dessa parte assim para vocês. Olha, é incrível mesmo que eles falam que irá acontecer ali, se acaso ele aparecer. Caramba. Puxa vida, hein? Igual eu já li, mas estou relendo novamente o livro de Enoque, o primeiro livro de Enoque, né? A gente sabe que é um livro apócrifo, né? Que não faz parte do cânone religioso, né? Mas lá na igreja ortodoxa da Etiópia, lá eles usam o livro de Enoque como parte bíblico, né? Bíblia, caso você não sabe, significa vários livros. Seria quase que vem de biblioteca, né? Só que o livro de Enoque e outros livros que eles chamam de livro apócrifo, não é que ele foi tirado da Bíblia, ele não foi colocado. Existe uma história, eu não vou se estender aqui, mas existe uma história sobre esses livros apócrifos, né? Não é uma história, está tudo datado como que foi feito, né? E por que não está como no cânone, mas é bem interessante você saber a visão que Enoque tinha sobre os fins dos tempos, né? Igual o Sander falou, existe muita coisa sobre anticristo, sobre o fim dos tempos, sobre guerras, e o mais impressionante, com datas, né, cara, que batem hoje, então a gente fica meio assim. E eu sou uma pessoa que eu gosto de ler muita coisa, principalmente sobre que não tem uma explicação lógica, isso me atrai bastante, né. Para quem, caso você não leu ainda, o livro de Enoque é um livro que é mas muito cheio de mistério mesmo, né, Sander? Você falou aqui da loira do banheiro. A loira do banheiro é complicado, cara. Você iria fazer uma gravação lá? Meia-noite? Não. Não? Não. Eu acho que iria umas 10, 15 pessoas, mas sozinho não. Né? Dava pra fazer ali naquela praça Barão do Rio Branco ali. Se você não visse a loira do banheiro, com certeza ali naquele lugar ali, roubar teu celular. Porque ali é cheio de gente ali, cara. Ali é complicado. Complicado. Cidade de Ponta Grossa é uma cidade boa de você morar, mas tem alguns locais aqui que é complicado. Praça Barão do Rio Branco, conhecida Praça do Ponto Azul aqui em Ponta Grossa.
E lá, a Praça dos Polacos, lá da região, da Igreja dos Polacos. Exato, chamam a Igreja dos Polacos, né? Exatamente. Os caras ali, sem ficar espertos, não pode mostrar celular, nem de dia. Então, pra você ver aí como mas eu acho que isso aqui em Ponta Grossa ainda a gente consegue meio que desviar dessas coisas, mas tem alguns locais aqui no Brasil, né? Eu já viajei para alguns locais aí que é complicado você andar até sozinho, né? Mas, infelizmente, né? A gente espera que o Brasil um dia melhore, né? Principalmente em relação à violência, né? Que isso está pegando no Brasil inteiro. Certo, Sandro? Vamos lá, então, para os comentários. Do último vídeo, domingo passado, a gente fez sobre o encourado. O que tem sobre o encourado? As pessoas comentaram lá. O Fala Tudo 3950. Meu nome é Tiago, sou de Goiânia. Minha tia uma vez saiu de madrugada, de a pé, na rua, de trás da casa dela, para buscar meu tio, que estava jogando truco na casa de um vizinho. Puxa, a mulher foi lá atrás. Só foi pegar o cara lá. Foi atrás do cara, hein? Do nada, ela disse que apareceu um Drácula na frente dela. E ele só sorriu para ela. E saiu numa velocidade que não era humana. Ela disse, se virou e só parou de correr a hora que chegou em casa. Ô, louco. Ô, louco. Imagine você ver. Bom, não sei nem o que eu faço. Um negócio vampiro? Desse. Como é que é o nome dele mesmo? O Thiago, de Goiânia. Obrigado, Thiago. Goiânia, grande abraço. Um abraço pro pessoal de Goiânia aí, tá? Rafael Kaitoshoma. Comenta bastante aí, né? Uhum. Hey, melhor canal assombrado. Valeu. Obrigado, Rafael. Não sei se ele está se referindo ao canal Assombrados, mas o canal Assombrado também é um excelente de um canal. Tá? Obrigado mesmo. Patrícia Souza, 8434. Muito bom o assunto, amigos. E um coração. Obrigado, tá? Grande abraço. A Rosana Tedesco, 9266. Será que seria um tipo de papa-figo? Lembrando aquele filme Olhos Famintos. Que horror, credo, que nojo. Não confie em pessoas. Exatamente. Eu acho que você está certíssima, a Rosana Tedesco. Eu acho, talvez, vai que os caras não se inspiraram nisso aí, nessa história do encourado para fazer os Olhos Famintos. Que é uma história muito parecida, realmente. Pode. Veste lá uma roupa. Pode ser, né? De couro. Não sabemos, né? Pode ser. Mas lembra bastante, realmente, Olhos Famintos. Filme incrível, né? O Francisco Vinícius, nosso amigo. Grande Francisco. Boa noite, meus amigos. Ari Sander. Boa prestigiando noite, mais um podcast, dando like. Valeu, abraço. Valeu, Francisco Vinícius. Ele é dono do canal lá também, né? Ele tem um grupo. E tem o canal lá, o... Kolchak. Então, um grande abraço para ele. Documento de Kolchak. O Elísio Neto, 3213. Saudações, meus caros. Sou nordestino. Olha. Mas confesso que não conhecia a história do encourado. Essa história do encourado é forte, iniciou lá no Nordeste do Brasil. Por isso que ele está comentando aqui, né? Sou nordestino, mas confesso que não conhecia a história do encourado. Talvez porque ele não deixa testemunhas. Deu risada. Verdade. Muito bem lembrado. Adoro os pôsteres que vocês têm na parede. Puxa. Sim. Temos ali o Beatles, Rolling Stones, Pink Floyd, tem até Racionais, Bob Marley, Beatles, qual outro? John Lennon lá em cima? John Lennon. Bacana. Raul Seixas ali, Raul Seixas aqui também. Minha guitarra. Inclusive, teve Elvis Presley, Elvis Presley está aqui do... vou trazer ele para o outro lado aqui também, né? Inclusive, algumas pessoas... Teve dois que comentaram, acho que não foi nesse vídeo, foi outro que pensou que isso aqui era chroma key. Não é chroma key, tá? Esse aqui não é aquelas imagens que foi baixado de internet. Tá, isso aqui é físico mesmo, tá? Ele escreveu lá, meus Beatles, Raulzito, Lennon, só não vi meu Led Zeppelin. Sim, Led Zeppelin, grande Led Zeppelin. Quem sabe a gente coloca um Led Zeppelin. Bacana. Então, um grande abraço aí, Elísio Neto. O Francisco Vinícius comentou lá também. Boa noite, meus amigos, prestigiando, dando like com vocês e com certeza. Obrigado. Abraço. Samuel Dantas, boa noite. Grande Samuel.
grande abraço para você. Abraço, Samuel. Jéssica 15 Ricardo, top demais esse tema. Valeu, Jéssica, brigadão. Júnior da Silva, olá, boa noite. Boa noite. Camila Marques, top, vampiro brasileiro do Nordeste. Camila Marques sempre comentando, como diz, agradecer, como diz, fazer um parênteses aí com a Camila Marques. Obrigado mesmo pela força que você dá nos comentários pra gente, tá bom? Exatamente. Essa pergunta aqui, ó. Jackson Stepinhac, ele disse que não é de Ponta Grossa, ele é de... São João do Triunfo. São João do Triunfo, exatamente. Boa noite, Sander. Para se defender do encorado, o que tem que fazer? Na verdade, assim, segundo essa história, o encorado ele tem o poder de persuasão, como qualquer outro vampiro que tem. Ele vai chegar na sua casa, ele não vai entrar na tua casa se não for convidado. E atacar você fora da sua casa também não. Ele tem que ser convidado a entrar na sua casa, para aí sim ele te atacar. Se ele chegar agora, por exemplo, aqui, de dia, no nosso estúdio, por exemplo, ele tentaria convencer o Ari, a gente aqui, para adentrar no estúdio, ali no local. Se fosse de dia, ele ia esperar a noite para atacar. Se ele chegar à noite, chegasse aqui agora à noite aqui, ele ia atacar a gente já imediato, porque ele só ataca à noite. Então ele tem que ser convidado para entrar na sua casa. Então você tem que ter o poder ali, assim, não deixar ser convencido por ele, porque ele vai tentar convencer você de qualquer forma para adentrar na sua casa. E também falam muito sobre o Pai Nosso, né? A oração Pai Nosso aí, que realmente é forte. E o Theo Júnior comentou aqui na parte de vampiro que seria aí uma boa oração para tentar defender você ali com relação ao lobisomem. Eu acho também nesse caso aí também seria uma boa opção para tentar espantar e defender você com relação ao encourado. Exato. Nanda S. Lima. Já vi em outro canal que o encorado seria mesmo vampiro descendente de uma linhagem de vampiros muito forte, que para manter esse poder consome órgãos vitais. Verdade, com certeza. A gente falou aqui que ele não apenas bebe o sangue, mas ele come a carne, come os órgãos, principalmente os órgãos vitais das pessoas. Mesma coisa, a gente falou aqui sobre o corpo seco. Estamos falando hoje aqui sobre o corpo seco. Se ele, para ele poder andar, ficar vagando pela mata, pela região, ali no início dessa lenda, ele tem que pegar essa energia vital das árvores e plantas. Mas se chegar uma pessoa perto, ele vai pegar a energia vital da pessoa. Abraço, Nanda. Obrigado pelo comentário, tá bom? Rodolfo Vinícius Rodrigues, Go 9770. Essa história de poder de persuasão do encorado, eu acredito que não existe. O caso é que, diferente de outras regiões do país, os nordestinos são mais cordiais com as pessoas assim estranhas, viajantes, até mesmo com quem mora próximo. Às vezes não conhece o vizinho e já convida a pessoa para tomar um cafezinho. Olha. São mais assim receptivos. Vamos dar uma passeada lá pro Nordeste? E principalmente também não apenas assim, eu acho que ele falou bem ali, das pessoas do Nordeste são mais receptivos, mas o próprio brasileiro assim que mora no interior são mais receptivos. Você chega lá na casa de fulano de tal, chega aqui, vamos tomar um café. Chega aqui e tal. Então, mas se você vê uma pessoa igual o encorado, de roupa preta, cheirando a sangue, você vai convidar realmente? Acho que não, né? Eu acho que aí não, né? Tá certo, né? Quanto a conhecer a lenda, confesso que ela era desconhecida para mim. Sempre morei na capital. Sim. E pelo que percebo, é uma narrativa muito mais forte no interior. Exatamente, muito mais forte no interior, porque ele chega realmente em povoado pequeno, cidade pequena. Ele chega, né? E aí que tá, o povo é mais receptivo.
Acho que acredito que não apenas no Nordeste, mas qualquer parte da região aí, Sul, Sudeste, Centro-Oeste, o povo do interior realmente é mais receptivo com relação às pessoas, minha opinião, né? Porque às vezes a capital ali e tal, Muita correria, né? muita correria no dia a dia, não dá tempo. A pessoa fica às vezes o dia inteiro, né, ali fora trabalhando e tal. A parte do interior ali, as pessoas são mais tranquilas um pouco, eu acho, né? São mais receptivas. As pessoas saem para trabalhar, mas sempre fica alguém na casa, né? Cuidando ali e tal. Por ser uma área rural ali e tal. E eu acho bacana essa parte assim de recepção, né? Então que bom aí o pessoal do Nordeste foi lembrado aqui como pessoas mais receptivas com relação a isso, né? Tá passando um carro de som bem agora. Estão vendendo laranja bem aqui na frente. Aqui. Essa hora, hein? Tá. Então, assim, é bacana essa parte de ser receptivo, né? Porque a pessoa é lembrada como ser assim. Então é bacana isso aí, realmente. Né? É legal você tocar nesse assunto, né? Eu sou bem do interior aqui do Paraná. É bem interior que eu nasci. E cada vez que eu vou, a gente vai passear para ver a família, é de casa em casa tomando café. Chega, toma café. Café e bolinho da graxa. Café e bolinho da graxa. Café e bolinho da graxa. Então, tiver um almoço? Fora um almoço ainda, né? Então, bem lembrado aí, né? É bom saber que o pessoal do Nordeste trata, como diz as pessoas assim, né? Muito bom. Como diz, que não só no Nordeste, mas no Brasil como um todo, principalmente a parte do interior do Brasil. Que isso está se perdendo, a gente vê que está se perdendo. Bacana, isso, né? Que bom, gostei do comentário mesmo. A Raquel Machado, estou em perigo, não vou à igreja e não sou batizada. E agora, Raquel? Aí é perigoso. E agora, Raquel? A gente falou aqui sobre o Encorado que as vítimas dele mais favoritas realmente ali seriam pessoas que não vão à igreja e não são batizadas. E agora, Raquel? E assim, a pessoa não vai à igreja, não é batizada e ele tem o poder de persuasão de fazer você se convencido a convidá-lo a entrar na sua casa. Aí complicou. Então, segundo a lenda, seria isso. O Mauro J2X, esse Encorado parece Olhos Famintos do filme. Verdade, parece realmente. Mesmo. Abrindo um parênteses, mas para mais um aqui é o Mauro, né? Ô Mauro, valeu mesmo todo o apoio que você dá pra gente no comentário mesmo, nos comentários, tá? Mauro J2X comentou também Ponta Grossa, onde a gente já está, e Açaí do Paraná, eleitas as cidades mais inteligentes. Exato. Açaí, minha cidade, minha terra natal. Será que ele mora em Açaí? Acho que ele mora em Açaí. Açaí? É bacana. Então, abraço para ele. O que ele está se referindo aí foi uma matéria que saiu no Canadá, tá? Fizeram lá alguma coisa, alguma premiação, e aqui a cidade onde a gente mora, que é no Paraná e Ponta Grossa, e também em Açaí, foram as duas cidades que ganharam como cidades inteligentes. Não que sejam as pessoas, claro, são pessoas inteligentes que no Brasil inteiro, mas porém a forma que acho que está sendo desenvolvidos os projetos aqui em Açaí, chamou a atenção no Canadá e ganhou essa premiação. Não sei quais foram os critérios, né? Mas aqui no Paraná tem cidades aqui que são muito bonitas e muito bem desenvolvidas, assim como também no Nordeste, lá para cima. A gente fala lá para cima, São Paulo, Rio de Janeiro, são cidades que são muito bem desenvolvidas, né? Eu só não sei qual foram os critérios que fizeram para achar que Ponta Grossa e Açaí são as cidades mais inteligentes do mundo. Não sei o que houve, exatamente. Né? Otávio Della Vecchia. Grande Otávio. Também quero abrir um parênteses aqui. Obrigado pelos comentários, tá, Otávio? Dando uma força. Tempo que ele não comentava, hein? Mas ele comenta. Ele comenta pra caramba, né, Sandra? Porém, a ciência não explica tudo. Essa pessoa está delirando. Esse comentário que ele fez é que a gente tinha feito um programa antes, que foi sobre a Matinta Pereira. E uma pessoa comentou lá que não acreditava que isso fosse tão verídico, que teria uma explicação científica para isso, que os cientistas estudam para dar as explicações para coisas que não têm explicação e tal. Mas aí eu concordo com o Otávio Della Vecchia, que falou, né, que a ciência não explica tudo. Claro tem coisas sobrenaturais, coisas realmente ali que acontecem no dia a dia que não tem tanta explicação assim. Né? Mas concordo também. Eles tentam explicar. Os cientistas, a função deles é tentar explicar. E as pessoas que trabalham, né, com essa parte ali sobrenatural, coisas misteriosas, coisas realmente ali que não tem tanta explicação assim,
Fico mais no meio. Será que tem uma explicação? Será que não tem? Fica nessa, né? Então, Exato. bacana seu comentário aí, o Otávio Della Vecchia. Abração, Otávio. Bacana. Tem mais? Tem mais aqui ali. Tem parte do chat. Tá. Vai ler o chat. Parte do chat aí que bombou, cara, aquele dia lá. Vamos ver aqui. O Francisco Vinícius. Boa noite, meus amigos. Grande abraço, Ari Sander. Aqui o Francisco Vinícius, do canal Arquivos Kolchak. Arquivos Kolchak, exatamente. Né? Eu sempre dou uma passadinha no canal do Arquivos Kolchak. Né? Eu apertei errado aqui. Aí, agora voltou. Tá. Euricos Júnior. Boa noite. Boa noite, Eurico. Boa noite, Euricos Júnior. Diego Pereira, boa noite, Diego. Santo noite, Ângelo, Diego. Rio Grande do Sul. Nossa, abraço Bacana. pro pessoal do Rio Grande. Eu conheço o Rio Grande do Sul. Tive em várias cidades já no Rio Grande do Sul. Pensa num lugar bonito, Sander. Pensa num lugar bonito que é o Rio Grande do Sul. Bom, né? Abraço mesmo para todo o pessoal do Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul tem história do corpo seco? Isso. Comenta pra gente aí, Diego Pereira. Mauro Fernando. Manda um abraço pro Beto Vampiro, aqui de Oficinas. Olha só. Então esse é o Mauro Fernando de Ponta Grossa. Grande abraço. Abraço, Mauro Fernandes. Fernando. Mauro Fernando. Mauro Fernando. Rafael Kaitoshoma. Rei Sander e Ari, abraço pra vocês. Abraço, Rafael. Abração. Curto muito o canal. Falem sobre a história do massacre da Serra Elétrica. Bem interessante isso aí. Que foi baseado em fatos reais. E tem jogo também. Eu jogo mais de assassino, pois vítima eu sou muito ruim. Não sei como esse canal ainda não tem um membro. Será que não tem membro ainda? Não tem membro ainda, né? Não temos ainda? Não temos membros ainda. Bacana. Olha, escreveu aqui. Eu não sei como esse canal ainda não tem membro. Bacana, Rafael. Até para lembrar mesmo, né, que o canal aí abriu o clube de membros, caso você queira. Isso. Como diz, apoiar o canal é menos que um cafezinho na padaria. Que sinta no seu coração. Toque no seu coração. E clique no botão Clube de Membros. Exato. Abraço para você, Rafael Kaitoshoma. Ele quer que a gente faça aí sobre a história do massacre da Serra Elétrica. Bem interessante. Eu li sobre isso, cara. Eu li meio por cima. Dá para dar uma estudada sobre o massacre da Serra Elétrica. Exatamente. Massacre da Serra Elétrica. Esse do Corpo Seco, eu estava lembrando aqui agora. Diz que ele teria sido um dos pioneiros serial killer que existiu. Imagine. Aquele homem lá, como que é o nome dele? A gente falou? Antônio lá, Antônio Miguel Antônio. Miguel Antônio. Seria aí um dos primeiros serial killer que já existiu no Brasil. Pra você ver assim, a quão crueldade que era o cara. E virou depois, segundo a lenda, virou aí o Corpo Seco, né? O Gape São Jerônimo. Tem que trazer mais o Júnior, adoro ele, vocês, obviamente. Forte abraço. Com certeza, o Júnior tá mais cheio de trabalho, tá? A gente tá aqui, tentando. A gente tá tentando falar, pare de trabalhar, Júnior, e vem aqui. Vem aqui, poxa, cara, domingo que vem aí, ó. Dá pra você vir aí. Não precisa estar ganhando dinheiro pra lá. Vem aqui, né? Tá aí, participa do programa aqui. O Maurício Pereira. Grande Maurício. Façam um vídeo sobre os 7 orelhas. Nunca ouvi falar, mas dá pra pesquisar. Tem alguma coisa aí? Quer pesquisar aí? Sete orelhas? 7 orelhas, veja se tem alguma coisa. Enquanto o Sander lê ali, o Rafael Kaitoshoma também escreveu lá. Júnior entende muito de licantropia. Verdade. Euricos Júnior faz um vídeo sobre a mula sem cabeça. Nós já fizemos esse vídeo sobre a mula sem cabeça. É só procurar lá, Euricos Júnior. Agradeço o seu comentário aí. Mas a gente fez um programa inteirinho sobre a mula sem cabeça. Que seria a mulher que teve relações íntimas com o padre. Verdade. E o desviou do seu caminho. Para ela, a maldição é virar uma mula sem cabeça. Só passando um pouquinho aqui, Sander, num tempo em que Minas era
Capitania e Justiça estava a léguas de distância dos arraiais quando estava. O bárbaro assassino de um fazendeiro desencadeou a morte igualmente sangrenta de 7 irmãos, amarrado a uma fogueira. João Garcia Leal, de 43 anos, foi despelado vivo. Sabe o que é despelado? Foi arrancado o couro vivo dele, sem a menor chance de defesa, depois da disputa com um vizinho pela demarcação de terras. Cara, fiquei interessado. Essa história? 7 orelhas, cara. 7 orelhas. Fiquei interessado. Interessante. Vamos ver mais pra frente, hein? É pra fazer. Caramba, né? imagina se arrancar a pele da pessoa, a pessoa viva. Puxa, Ô, louco. cara. E igual eu tava comentando aqui com o Oricos Júnior, a gente tem lá, que é a mulher que teve relações íntimas com o padre. Pra ela, a maldição foi virar a mula sem cabeça. Exato. Toda quinta-feira à noite. Para o padre, iria maldição para ele. Ele iria direto para o inferno. É complicado. Interessante. Mas tem lá aí a história da mula sem cabeça, um podcast, 1 hora e pouco, falando sobre essa criatura interessante. O Rafael Kaitoshoma também escreveu lá. Chama a Aninha dos Assombrados. Verdade. Ela é fera nesses assuntos. Gosto muito dela. Aninha. É do canal Assombrados. Assombrado. Não cheguei a ver, cara. É um canal excelente, né? Ela conta também um canal baseado somente em relatos também. Procurá-la para ver. Daniel Pires, o Lenda. Luciano Milice, do Sete Além. Bacana. É que esse povo às vezes está mais em São Paulo. Tá mais lá pra Se cima. Um dia eles vierem para o Paraná, aqui para Ponta Grossa, as com portas certeza estão abertas. Estão abertas para eles sentarem aqui nessa poltrona que está aqui na minha frente, para que sejam entrevistados. Com certeza. Com certeza. O Wellington Silva Martins escreveu boa noite. O Rafael Caetano escreveu bastante. Obrigado, Diego, cara. Valeu aí. Abraço, Rafael. O Adilson Gomes. Falem sobre o MK Ultra. MK Ultra é mais um tema aí pra gente procurar. O pessoal está sugerindo bastante tema, né? MK Ultra. Vou pesquisar bem isso aí depois, né? Pesquisar bastante sobre esses temas que o pessoal tá vendo. E sobre essa serra elétrica também, né? O 7 orelhas me interessou, cara. 7 orelhas. Arrancar. 7 além. Arrancar o couro de uma pessoa viva ainda, pendurada numa árvore. É louco. Louco. E o 7 além. 7 além também é muito interessante, né? A gente Falavam que a gente falava que o nosso podcast Conectados SA é sobre 7 além. Conectado 7 além. Não. Ou Sociedade Anônima. Não. Mas não é. É Conectados SA, Sander e Ari. Exatamente. É isso aí. Tá? Não tem nada a ver com 7 além, não. Não, nada a ver. E hoje a gente falou um pouquinho sobre essa história aí do corpo, essa lenda, né? Do corpo seco, né? Eu ia falar corpo morto, né? Corpo seco, que nem a terra. Nem a terra quis o cara. Esse cara, nem no céu e no inferno, ele foi proibido de botar os pés nesses dois, de tanta crueldade que ele foi. O mais impressionante é que a lenda cita nomes, cita locais e cita formas até onde esse rapaz trabalhou, né? É impressionante, isso que me chamou a atenção, né? As outras lendas praticamente quase que não tem nome, não tem locais, mas essa uma é impressionante porque deu nomes, né, cara? Cara, então, tem essa história, quem mora aí no Minas Gerais, tem essa Serra do Corpo Seco, você já ouviu falar? Existe realmente essa lenda verdade, que você ouve gritos durante a noite? Se tiver, você mora aí, algum de vocês conhece essa lenda, essa região, dessa Serra do Corpo Seco que existe ali em Minas Gerais. Comenta pra gente poder saber mais informações sobre isso. Com certeza, né? E também a gente tá jogando alguns vídeos durante a semana. Isso. São vídeos curtinhos, 20 minutos, 19 minutos, 25 minutos, vídeos curtos, nos quais a gente está lendo comentários sobre o lobisomem, que às vezes não deu tempo da gente ler
durante as vindas do Júnior aqui. Por isso que a gente está lendo à parte e estão sendo jogados durante a semana. Não é que a gente mudou o dia do nosso podcast. Não. São vídeos que estão sendo incluídos durante a semana. Mas o nosso vídeo principal é todo domingo, às 9 horas da noite. Às vezes vai até às 10, às vezes vai até 10h30, às vezes até 10h15, às vezes até 11 horas. Mas é essa base que a gente vai aí sempre. Sempre o vídeo principal é no domingo, às 9 horas da noite, 21 horas, horário de Brasília. E esses outros vídeos são colocados durante a semana, às vezes às 10 da noite, às vezes às 11 da noite, às vezes meia-noite, enfim. São vídeos mais curtinhos falando sobre relatos sobre o lobisomem. Inclusive foi a Lilian Ripilica. É isso. Acho que é. Lilian me chama atenção esse nome. Lilian Ripilica, né? Não me engano, é de um desenho, né? Ripilica. Acho que é. Parece-me que é ela que comentou mudar o nome, mudar o dia do podcast. Não foi mudado. São só quadros que a gente está fazendo no meio de semana, pequenos quadros, porque é muito comentário. Não só no vídeo, agora não só nas participações do NS Oculto aqui no canal, mas também de outros vídeos. Então tá saindo muitos comentários e muitos relatos interessantes. Então até fica ruim deixar de lado esses relatos, porque são muito interessantes. Bacana. Então a gente tá fazendo quadros aí no meio de semana para que esses relatos também sejam lidos e mostrados para vocês aí mesmo, né? Exatamente. Né? E eu queria agradecer, né? Obrigado por aguentar a gente até agora, né, Sander? Exatamente. Um grande abraço para vocês, obrigado pela participação de todos, a visualização. Curta, comente, compartilhe, faça o que você quiser. O canal é exclusivo para você. Beijão no coração. Até a semana que vem. Não percam nossos quadros que a gente faz aí durante a semana sobre leituras de comentários. Eu acho que tá dando certo. Deu certo já. Tá? A gente vai manter esses quadros aí. Foi teste que a gente tá fazendo e acho que deu certo. Obrigado mesmo de coração. Beijão no coração de vocês e até a semana que vem, né, Sander? Todos os comentários que vocês fizerem hoje, tanto no chat quanto nos comentários normais, nós vamos ler domingo que vem junto aqui para você. Escrevam o seu nome lá e também a cidade da onde você está falando para ficar mais fácil da gente ler aqui para vocês. Principalmente. Grande abraço, aqui é Sander Winner se despedindo. Voltamos na próxima semana com mais um vídeo cheio de mistério para você assistir. Grande abraço, até mais, tchau, tchau. Tchau, até mais. Tchau.